Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana dando uma passeada na Bíblia, olhando para as promessas que nós encontramos ali e buscando no Senhor aprender, aprender cada princípio que está contido ali, que Deus revela em cada uma das promessas que Ele vai fazendo, né? Também que cada vez que nós estudamos essas promessas, que isso encha o nosso coração de fé, de esperança, de confiança nesse Deus maravilhoso que é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Essa semana nós vamos ver mais uma dessas promessas, de novo lá com Abraão e Sara, trazendo eles de volta aqui para essa semana e encontrando mais uma revelação de Deus. É muito gostoso quando a gente vai olhando para as promessas que a gente encontra na Bíblia, a gente vai vendo Deus se revelando. A cada promessa que ele vai fazendo, ele conta um pouquinho para a gente de quem ele é, né? De quem ele é, o caráter dele e o poder dele que ele quer manifestar na nossa vida. Então vamos lá. São dois textos, um está em Gênesis capítulo 17 e o outro em Gênesis capítulo 18. Então, Gênesis 17, 21 diz assim: Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. E Gênesis 18, 14 diz assim: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então, esses dois versículos aqui, contendo a promessa de Deus e uma revelação de quem Deus era. Então, vamos lá. O primeiro versículo, Deus está falando com Abraão. E ele chega para Abraão e ele fala de novo aquilo que ele já tinha falado antes, repetindo, lembrando a Abraão toda aquela promessa de uma descendência próspera, de uma descendência numerosa, que através da descendência de Abraão e Sara, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então Deus vai lembrando Abraão disso. E enquanto Deus vai falando com Abraão, Deus ele fala o seguinte: e o seu filho, que nascerá do ventre de Sara, e aí Abraão meio que, acho que leva um choque. Ismael já tinha nascido. E eu acho que no coração de Abraão, ele de verdade acreditava que era aquilo que ia acontecer na vida dele, não ia ter mais nada de diferente. E nesse texto, depois você pode ler com calma lá, o capítulo 17 de Gênesis, nesse texto diz que Abraão, ele ri ali dentro, sabe? Fala que Ismael seja abençoado, né? Ele ali no coração dele, ele está dizendo, ok, então minha descendência em Ismael. E Deus, então, interrompe e fala, não, eu vou abençoar Ismael, porque você está me pedindo, mas não é Ismael, filho da promessa. O filho da promessa vai nascer de Sara. Só que Abraão estava com 99 anos, Sara estava com 90 anos. E aí, Abraão, ele olha e ele ri, porque ele não está entendendo direito, né? Como é que pode? E Deus diz isso para ele. Logo em seguida, no capítulo 18, um pouquinho depois, é a vez de Deus se encontrar ali com Abraão, mas junto com Sara. E ali, então, eles têm uma conversa, Sara está lá na tenda, e ela ouve dizendo que daí um ano ela teria um filho. Sara faz a mesma coisa que Abraão. Sara ri. Porque ela fica pensando o óbvio, né? Eu, com a idade que eu tenho, não tenho condições de ter filho mais, né? Talvez se Deus tivesse feito isso lá atrás, quando eu era mais jovem, né? Mas agora
Abraão também, 100 anos aí, como é que pode? Não tem mais jeito, né? Então a gente encontra nessa história os dois personagens principais, Abraão e Sara, rindo de algo que Deus está falando para eles. Mas por que eles riram, né? Eles riram porque eles riram de um fato, de algo que estava diante deles, uma realidade que eles estavam vendo. Impossível de acontecer. Por isso o motivo do riso, né? E não dá para a gente querer também criticar, julgar, porque eu não sei como é que seria se eu estivesse na condição deles, na pele deles, né? O fato é que eles estavam olhando a realidade e encontraram uma impossibilidade. Não vai acontecer, porque não tem como acontecer. Mas a gente vê que Deus corrige a visão deles. A visão de Abraão e de Sara era uma visão humana, curta, né? Limitada. Eles olhavam só aquilo que estava diante deles. E por mais que naturalmente, realmente fosse impossível, Deus corrige a visão deles, porque Deus queria que eles vissem além do natural, que eles parassem de olhar a circunstância, que era realmente adversa, que era contra eles mesmo, que eles parassem de olhar a circunstância e olhassem para Deus. E Deus então faz uma revelação nesse texto. Ele diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então Deus ele queria que Abraão e Sara olhassem para ele e entendessem que por mais impossível que fosse a situação no natural, ela não era impossível para Deus. Que Deus interviria, que Deus agiria no natural, trazendo na vida deles o sobrenatural, trazendo o impossível, fazendo o impossível se tornar possível, né? E a gente vê o cumprimento dessa promessa que 1 ano depois, Sara dá à luz um filho, Abraão dá o nome desse filho, o nome que Deus tinha falado para Abraão que deveria ser, Isaac. E é muito interessante, porque o significado do nome Isaac é riso, ele ri, por extensão, filho da alegria. Abraão e Sara, eles riram, mas foi um riso de impossibilidades. Um riso, mas um riso muito triste, porque eles estavam dizendo: não tem como acontecer, não dá para acontecer. O que Deus está dizendo? Não vai acontecer nada, olha para a gente, né? Mas Deus dá realmente um motivo de verdade para eles rirem, uma felicidade, né? Que realmente valia a pena rir. Abraão e Sara, eles riram, porque eles viram uma impossibilidade, mas Deus, ele estava ensinando a eles que com ele, com Deus, não existem impossibilidades. Deus transformou esse riso de incredulidade e impossibilidade em um riso plenamente verdadeiro. O riso, a alegria do milagre, que só Deus pode realizar. Então, Abraão e Sara, 1 ano antes, riram da impossibilidade. 1 ano depois, eles estavam rindo, um riso pleno, repleto de felicidade e de alegria, porque eles estavam vendo o milagre, o riso do milagre. Isaac foi o riso verdadeiro para Abraão e Sara, a alegria da vida, a alegria do coração deles. Abraão e Sara viveram a promessa. E nós podemos, então, olhar para essa história e trazer para a nossa vida, crendo que nós também podemos viver cada promessa de Deus. Mesmo que essas promessas, elas pareçam completamente impossíveis de acontecer. Pode ser impossível aos nossos olhos.
A gente pode olhar para a promessa, a gente pode olhar para aquilo que Deus está dizendo, e aí a gente olha a circunstância, e aí a gente pode chegar à mesma conclusão que Abraão e Sara, 1 ano antes do menino nascer. Ah, como que isso vai acontecer? Eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não vejo uma resposta para essa situação. Mas se Deus prometeu, independente se a gente está vendo ou não, independente se é impossível ou não, vai acontecer. Porque não existem impossíveis para o nosso Deus. Não existem impossíveis. E nós aprendemos isso, podemos aprender, está diante de nós, né? Essa oportunidade de aprender, de viver essa convicção, de viver esta certeza. Nós temos um Deus que faz milagres. Nós temos um Deus que torna o impossível possível. Nós temos um Deus que nada absolutamente é difícil para ele, que nada absolutamente é impossível para ele. Por isso, diante das circunstâncias que nos rodeiam, diante das adversidades da nossa vida, que os nossos olhos, que a nossa perspectiva, que a nossa maneira de olhar seja corrigida pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Existe uma impossibilidade, eu olho e não vejo solução, eu não vou ficar olhando para aquilo, porque eu tenho um Deus que pode mudar essa situação. Eu tenho um Deus que pode realizar um milagre. Eu tenho um Deus que pode realizar o impossível. E é nesse Deus que nós devemos olhar. Olhar para Ele e entender. Ele prometeu. Então, eu não sei como Ele vai fazer, mas eu só sei que Ele vai fazer. É nisso que nós devemos crer. É nesta verdade que deve estar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração. É fundamentado, né? É fundamentado nesta verdade. Deus é o Deus que pode realizar todas as coisas. Que a gente aprenda com aquilo que Ele mesmo revelou nesse texto. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não, não existe. Por isso, o nosso coração pode estar em paz. Por isso, a nossa esperança, ela é viva a cada dia. A cada dia que nós acordamos, né? A cada dia que nós vivemos, a nossa esperança, ela está viva, porque nós temos um Deus que para Ele nada, absolutamente, é impossível. A nossa fé não vacila diante das impossibilidades, diante das muralhas que se apresentam na nossa frente, diante de coisas que são impossíveis para nós. A nossa fé não vacila. Por quê? Porque a nossa fé está firmada nesta verdade. Nós temos um Deus que não existe para Ele absolutamente nada impossível. A nossa alegria está firmada nesta verdade. Abraão e Sara viram a impossibilidade e riram um riso de impossibilidade. Não dá para ter, não dá para acontecer. E Deus chega e diz: é claro que dá, porque eu vou fazer. E eles então experimentaram a felicidade do milagre, o riso verdadeiro do milagre. Que a gente viva experiências assim com o Senhor a cada dia da nossa vida. Mas, para isso, o nosso coração precisa estar firmado nesta verdade. Podem ter milhares de impossibilidades ao nosso redor, que os nossos olhos estejam fixos nele. Nele, não nas circunstâncias, não nas dificuldades, não nas impossibilidades, mas nele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que para ele não existem impossíveis. Graças a Deus por isso. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua palavra, que revela, Senhor, para nós quem o Senhor é. Esse Deus tão grandioso,
esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso, esse Deus que nos ama tanto, a ponto de vir e de ministrar o nosso coração, de corrigir a nossa visão. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração se alimente da verdade, que a nossa fé seja edificada nesta verdade e que nós possamos viver, Senhor, a cada dia, a alegria plena dos teus milagres, da tua ação na nossa vida, transformando aquilo que para nós é impossível em coisas possíveis, porque só o Senhor pode fazer isso. Nós declaramos, Pai, que confiamos no Senhor, que depositamos a nossa fé, que depositamos a nossa esperança no Senhor, não naquilo que vemos com os nossos olhos naturais, mas nós oramos, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa ver além das circunstâncias, que a gente possa estar com os nossos olhos fixos somente no Senhor, que é de onde vem o nosso socorro, que é de onde vem a nossa resposta, que é de onde vem o nosso milagre, que é de onde vem todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a aprender e a viver esta verdade em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha aí uma semana maravilhosa na presença dele. E se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.